Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Erli entrou agora. Ecos. Então temos a Janice já aí. Janice, tudo bem? Já vou te chamar, Janice. Temos 5 minutos aqui. Eu vou aproveitar para dar os recados paroquiais, né? Acho que é importante. Hoje é quinta-feira e a gente está aqui na nossa quase terminando a nossa semana do divórcio com respeito. Vocês me perdoem aqui que eu vou pegar minha colinha para falar para vocês da tecnologia da nossa semana, né? Então, bom dia, bom dia. Divórcio Sem Trauma, eu vejo que você está sempre aqui no nosso perfil, né? Assistindo as lives, é uma alegria. Ana Paula. Então, hoje é quinta-feira, a gente tem mais sexta e sábado de Semana do Divórcio com Respeito. Hoje a gente vai conversar com a Janice, que é uma psicóloga, coordenadora, enfim, já vou apresentar ela aqui, coordenadora da Associação Paranaense de Terapia Familiar, assistente técnica, professora, uma fera aqui para conversar com a gente. Eu queria falar que hoje a gente tem um dia excepcional, que às 11 vai acontecer a live, que não aconteceu na terça-feira, sobre perspectiva de gênero nos acordos financeiros, com a Bebel, com o Caco Santos e com a Luciana Brasileiro. Vai acontecer hoje às 11. Depois a gente tem a 1 da tarde a live Redigir Meu Acordo de Divórcio, com a nossa querida Marion Salvati e com a Marília Oliveira, tá? E Teles, a Marília Teles, advogada de São Paulo, e a Marion, advogada aí de Cascavel. Né, Marion? Me perdoe se eu errei aqui. Mas vai ser uma live incrível. E a gente tem à noite... não, redigir meu acordo de divórcio é amanhã, na sexta-feira, eu tô confundindo. Na verdade, a gente vai ter divórcios em Angola hoje, com a Marília e com o Sérgio Godinho. Isso, confundi. E à noite a gente tem o tema é alienação parental, com a Olivia Fursi e o Dr. Rodrigo Pereira, da Cunha Pereira, que é presidente do IBDFAN, advogado, mestre, professor, enfim, nosso muito conhecido na área do direito familiarista, conhecido na área do direito de família. Então, enfim, vocês são super convidadas para assistir essa live importantíssima. Oi, Duda, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer, eu vou te chamar daqui a pouquinho a Janice para a gente conversar. O tema que a gente escolheu é Abrindo Espaços de Diálogos, Terapeutas Familiares e o Apoio ao Judiciário. Então, se vocês puderem chamar o pessoal para assistir a nossa live, tomar um café com a gente aqui, já vai começar. Vamos ver se eu te chamo aqui, Janice. Estou muito feliz em estar aqui hoje, gente. É quinta-feira, falo de Curitiba. Tô tentando te convidar, Janice, mas não está aparecendo aqui a possibilidade de te convidar. Se você puder pedir para participar, talvez seja mais fácil. Ó. Aí, te convidei. Vamos ver se vai dar certo. Bom dia, Marília, vi que você entrou. Marina, Karen, deu certo? Acho que deu. Dá sim. Olá, Oi, tudo bem? Eu não tô te vendo aí, agora eu tô te vendo. sim. Olá, bom Janice, dia. tudo Bom dia. bem com você? Que alegria ter você aqui. Muito bom estar aqui. Fico muito feliz, muito grata pelo convite. É sempre bom, né? Trocar aqui. Sim, sim, essa semana ela está sendo incrível. Ontem a gente teve uma live com o professor Conrado e com a professora Rose, e são dois advogados, e acho que a live foi 1 da tarde, e eles trouxeram muito a perspectiva, a conversa sobre o divórcio litigioso, sabe, Janice? E deu assim uma audiência bacana, mas mesmo para mim, que sou uma advogada, né, que atuo na área, né, pensando, lembrando que o nosso movimento ele é um movimento que quer atingir as pessoas que estão se divorciando, mas eu assisti, pensei em muitas questões, assim, fiquei muito feliz com o que eu ouvi, com o cuidado que o professor Conrado é, é, estimula com seus alunos, enfim, né, com o pessoal e também com seus clientes, mesmo na área do contencioso, sabe? Foi muito bacana essa live, assim.
Bom, são 8 horas, a gente pode... É essencial, né? A gente É, precisa discutir, pensar, enfim, achar caminhos, né? sim, Caminhos mais colaborativos, né? Isso mesmo. exatamente. Caminhos que são adequados, né? Respeitosos, né? Amorosos, né? Eu vi alguém falar em alguma live sobre divórcio amoroso. Cláudio Tebas falou um pouco sobre isso. Na segunda-feira à noite, não sei se você pode ver, te recomendo, é uma live. O Cláudio, ele é um comunicador, mas ele é um palhaço também, né? Então, e é muito bacana a abordagem que ele faz, a conversa que ele traz para a gente abrir as nossas, né, desmontar, desarmar, enfim, brincar, né? Porque brincar também ajuda a curar as nossas feridas, né? Janice, é, eu queria subverter um pouquinho aquele roteiro que eu te apresentei, só um pouquinho, porque eu sei que você é uma entusiasta e adora, é uma grande leitora de contos, né? Eu sei que você adora, faz isso lá na Associação Paranaense de Terapia Familiar. E pelo menos eu presenciei você lendo contos e eu fiquei muito emocionada, porque eu também sou uma, uma leitora, uma escritora, enfim, gosto muito da literatura, né? Tá na minha bio no Instagram, eu sou uma advogada apaixonada pelo diálogo, pela literatura. Então, eu pensei um pouquinho, a gente criou um roteiro aqui, pessoal. Bom dia para quem está chegando. E eu pensei, eu vou ler um trechinho de um livro, estou lendo esse livro, chama Não Fossem as Sílabas de Sábado. Né? Ele está ao contrário aqui para vocês, esse é um livro de uma defensora pública, é, mas é uma ficção, tá? É uma ficção, não vou contar a história, mas acontece aí toda a história, não vou dar spoiler, mas acontece um romance, acontece uma tragédia, né? Dois maridos, são a história de duas mulheres que se cruzam porque os maridos morrem ao mesmo tempo, né? Num acidente. E elas moram no mesmo prédio, enfim, elas têm que conviver. E acontece litígios, enfim, né? Tem aqui muita coisa que se fala no livro sobre o litígio, mas em um dado momento a narradora se recorda do divórcio dos pais, sabe? Ela se recorda do divórcio dos pais. E aí eu pensei, puxa, eu sublinhei aqui um trecho desse momento em que ela se recorda como foi na audiência, sabe? Então, antes da gente começar, eu queria aquecer isso aqui, daí eu vou te apresentar e a gente começa para a gente refletir junto, né? Esse livro, Não Fossem as Sílabas de Sábado, eu recebi num clube de assinatura que eu faço parte de livros escritos por mulheres, livros contemporâneos, sabe? Então, é um livro muito belíssimo, eu recomendo. Não terminei ainda, gente, então não posso dar spoiler também, porque eu não terminei. Mas a passagem é a seguinte, ela diz assim, ia pegar meu óculos aqui, porque né, aos 50 anos a gente precisa de um... E ela diz assim, mas foi com meus pais que eu descobri a magnitude de um processo judicial. Se você está desesperadamente com raiva de alguém ou não consegue sentir mais nada, as duas hipóteses cabendo juntas no meu caso contra a Madalena, nada mais eficiente que abrir um processo que vai lentamente sugar e arrogar para si as desavenças e traduzi-las numa língua que quase não é a sua. E por isso a sensação de que agora não há mais como intervir. Agora a briga segue automaticamente dentro de um mecanismo. Não somos nós, são os nossos problemas que estão brigando numa mesa imensa e com plateia. Somos personagens. É uma delícia virar só um personagem. Uma história como qualquer outra. Depois desta, tem a audiência das 15, das 15h30, das 16h40, e 5 e depois das 17h30. Minha mãe tinha os ombros pesados e as mãos amarelas de divórcio. Os cabelos eriçados e finos e retorcidos em fibras de divórcio. Os músculos das pernas, às vezes sem aviso, se desmilinguindo. E ela tombava de divórcio. E eu, na minha adolescência, assistindo a tudo isso, aprendi rapidamente a lamentar aquela mãe que não suportava um simples divórcio de um homem tão lateral nas nossas vidas. Seria uma boa ideia processar meu pai por ter matado minha mãe de tanto fazê-la fumar. O maço de um respirador que ela não podia se afastar nem um minuto. Os dedos em gancho tremelicando em volta do cigarro. Matou minha mãe de divórcio. Que lindo, Poderoso, né? que lindo. Poderoso, eu me emociono. Quando eu li, me emocionei. Tem outras passagens,
que ela fala sobre isso, sabe? É um livro lindo, lindo. Eu recomendo, gente. Com esse começo de arrepiar aqui, eu queria contar para vocês, olha aqui, né? Que hoje a nossa live é com a Janice Strivieri, que está aqui com a gente na condição de que eu chamo de múltipla, né, Janice? Porque a Janice é psicóloga, com formação em residência clínica na abordagem sistêmica, ela atua como psicoterapeuta individual, né? Você atua como também de família, de casais, é coordenadora da clínica social da Associação Paranaense de Terapia Familiar. Bom dia, Zenilda. Entrou aqui, Zenilda. É docente do curso de especialização da nossa querida PUC aqui de Curitiba, Paraná, né? Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É também, isso é por isso que eu digo múltipla, né? Assistente técnica em processo de direito de família, em infância e na juventude. E, por fim, também é supervisora técnica na área clínica e de psicologia, com ênfase na temática das relações familiares, né? Uma trajetória super incrível, uma bagagem, né, de estrada aí que dá para a gente ter perspectiva de receber perspectivas de vários campos de atuação de conflitos familiares, né? E eu acho que tem muito para contar para a gente aqui, inclusive da sua experiência na associação, né? Esse convite vem para a Associação Paranaense de Terapia Familiar e a associação nos indica você, essa joia maravilhosa, para conversar. Então, Janice, é com muita alegria que eu te recebo aqui, depois de ter lido esse parágrafo que dá um choque, né? Bom, eu queria começar então te pedindo para você contar, e depois que você, enfim, dizer bom dia para o pessoal, um pouco da sua experiência na Associação Paranaense, né, de Terapia, e do projeto que você coordena dentro aí da associação, com um grupo de terapeutas, pelo que eu entendi, que recebem processos encaminhados pelo Judiciário. Como é que chega esse pedido para vocês? Como é que funciona isso? Como é que vocês envolvem as pessoas da família, se envolve a rede familiar nesse trabalho? Estou entendendo que é um pedido de ajuda do Poder Judiciário para vocês, né? Já não tenho mais o que fazer do ponto de vista jurídico, eu preciso de ajuda, né? E como é que é também, estou fazendo várias perguntas para apimentar aqui, como é que é esse trabalho que não é voluntário, né? Essa ida até vocês, que é conduzida, que é meio determinada, imposta, né? Dá certo, funciona? Como é que é a experiência? Tem sido a experiência de vocês? Começo por aí. Um monte de pergunta, mas você vai para onde você quiser. Muito obrigada. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E muito obrigado, Val, pelo convite, né? Em nome da associação, em meu próprio nome, agradeço. Porque, como a gente dizia, né, agorinha há pouco, é um tema que é preciso discutir. A gente precisa pensar, porque tem se visto, eu tenho visto, vocês com certeza também têm visto, muito sofrimento nas famílias por conta dos litígios, por conta dos conflitos que tomam, né, uma extensão, às vezes, de anos e anos e anos a fio, né, invadindo a vida das pessoas, da família toda, né, e no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Então, a associação já tem 28 anos, né? Que a associação, ao longo desses anos, criou uma proposta nossa, que já tem 18 anos, é a clínica social. A clínica social recebe pedidos da comunidade, a gente tem uma grande equipe, né, de terapeutas que recebe esses casos. E ao longo dos últimos anos, a gente foi percebendo, né, esta demanda. E se criou em 2019 um grupo composto por várias colegas aqui, temos a Zenilda aqui, né, conosco, a Zenilda faz parte desse grupo, a Maria Luísa Fava, a Priscila Cardoso, a Andréa Toledo, a Ronite Sauerman, recentemente a Zenilda, né, que como eu comentei está aqui, a Marina Nassif e a Gisele Brito.
né, que recentemente entraram no nosso grupo. Então, nós recebemos os casos que estão vindo por determinação judicial. E desde 2019 para cá, a gente tem se debatido muito em como receber esses casos, em como acolher essa demanda, que, como você disse, eu acho que quando o judiciário não sabe mais o que fazer, né, e não sabe mais o que fazer, em que sentido? Por perceber que tem questões que são de uma outra dimensão, que não é da dimensão objetiva do divórcio, né, da definição de guarda, né, da definição de alimentos, enfim, de toda essa temática, né, que é abordada pelo direito de família, que as definições objetivas, elas não dão conta da real resolução do conflito, né? Ou seja, quando eu falo real resolução do conflito, eu estou me referindo, por exemplo, aqueles processos que entra um processo, define a guarda, daí tem um outro processo de pedido de revisão de guarda e vai. A gente já acompanhou casos com uma quantidade de processos que não dá para contar nos dedos de uma mão, né? Precisa de 2, de 3 para contar o número de processos que estão correndo ali. E de 2019 para cá, a gente tem se debatido com essa questão e buscado atender, e a gente sempre atende em dupla terapêutica, né? E faz uma discussão clínica dentro desse grupo. A gente foi percebendo que a gente precisava ter uma estrutura não engessada, mas uma estrutura que desse um norte para o nosso trabalho. E aí a gente criou um programa que a gente chama de Programa de Intervenção Sociofamiliar Breve, né, nesses contextos, né, litigiosos. Ele tem um objetivo, hoje, a gente começou a aplicar esse programa nesse ano, agora em 2023, com o objetivo, vamos dizer, final, de conseguir um acordo, um contrato, né? Não é um contrato no sentido jurídico, é um contrato no sentido relacional, né? Conjunto de coparentalidade, né? Tenho que confessar que estamos engatinhando aí nesse processo e ele é muito desafiador, né? Eu acho que os casos que nos chegam não são os casos mais tranquilos, vamos dizer assim, né? Se é que tem algum caso tranquilo que chega lá no judiciário, né? Mas são casos já bastante complexos. E a gente busca dentro desse programa sim, atender as partes, né? Os filhos, e busca envolver todos os profissionais que estão, de alguma forma, ligados a esse núcleo familiar. Os advogados, né? Psicólogos, psiquiatras, muitas vezes psicopedagogos, né? Os profissionais que estão acompanhando essa família. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma família que a gente atendeu. Essa família é uma família composta por 5 pessoas, 3 filhos, né? O pai e a mãe. Todos eles tinham seus profissionais que os acompanhavam. Todos eles tinham um psicólogo diferente do outro, um psiquiatra diferente do outro, e outros profissionais também especializados que ajudavam nas questões específicas da família. Então, era muita gente envolvida, né? Fora os advogados das duas partes. Então, a gente busca estabelecer um diálogo com esses profissionais todos, no sentido de entender o caso e de criar uma rede interdisciplinar, não multidisciplinar. Nós temos um olhar interdisciplinar. É verdade que isso nem sempre é possível, isso nem sempre se concretiza, porque às vezes as pessoas não estão dispostas ou não consideram que
que é até adequado esse contato, enfim. Mas esse é o nosso objetivo. Então, sim, né? E o nosso foco é sempre nessa comunicação e no exercício de uma parentalidade saudável, mas não de uma parentalidade isolada, de uma coparentalidade, né? Você falou uma coisa muito legal, né? Quando você leu esse texto, esse trecho, eu fiquei pensando como tem um ponto-chave aqui nesses casos, né? E que está retratado nesse trecho que você trouxe. Um paradoxo, né? Muitas vezes me parece que as pessoas buscam o judiciário, judicializam suas relações numa tentativa de protagonizar a resolução das suas questões e do seu conflito. E o que elas encontram é a perda do protagonismo, né? E no nosso projeto, esse é um dos pontos que a gente busca uma atenção, né? Que é protagonizar, que eles possam assumir a responsabilidade das decisões que estão sendo tomadas ali, né? E não uma terceirização, vamos dizer assim, e obviamente que esse é o papel da justiça, mas esse é o papel do juiz, por exemplo, né? Fazer determinações, né? Claro, esse núcleo familiar ele procurou respostas, na verdade, eu acho que ele procurou aliados, né? Cada uma das partes está buscando os aliados e a manutenção de um jogo onde alguém ganha e alguém perde. Então, é nesse sentido que a gente vai buscar trabalhar dentro dos nossos atendimentos, envolvendo, né, de uma forma interdisciplinar no nosso trabalho também. Então, a gente trabalha o direito, a psicologia e a assistência social conectados, né, na tentativa de trabalhar com essa complexidade. Né? Sim, sim. Você falou algo bem interessante, né? A gente fala muito. Eu venho de um modelo de advocacia que a gente chama de advocacia colaborativa, né? E é um dos eixos do nosso modelo de trabalho, desse time, desse profissional, né, que trabalha com advocacia colaborativa, é o protagonismo do cliente, é a centralização, é devolver a ele a voz. Sim. Mas eu nunca tinha pensado que quando uma pessoa entra com uma ação judicial, ela busca um protagonismo nesse sentido de que esta é a minha ação, esse é o meu processo. Então eu vou lá, como autora ou autor, e vou lá e vou dizer o que eu preciso dizer, porque agora eu estou na condição e de fato não é isso que acontece, né? A expectativa é essa. Nunca tinha pensado sobre esse é o meu processo, né? Eu até tenho um conto que eu escrevo sobre, que chama Meu Oswaldo, e a personagem, a narradora, fala sobre o meu processo, ela vai contando a história de várias famílias, de pessoas que têm o seu processo, que para ser feliz, enfim, para viver mesmo, você tem que ter um processo. Gente, importante ter um processo na vida, né? Como se o processo realmente fosse seu e você fosse dono e você fosse protagonista, autor e vai ter um resultado esperado, né? Olha só, né? Quer dizer, é quase como se você tornasse um elemento de identidade. É verdade. Acaba sendo uma marca tão profunda, né? Isso me fez lembrar de uma situação que eu acompanhei como supervisora alguns anos atrás, porque a gente tinha também, hoje eu não dou mais aula na PUC, né? Só na pós-graduação de psicologia jurídica, mas eu fui durante muitos anos supervisora na área da psicologia jurídica, no curso, né, de psicologia no quinto ano. E a gente tinha vários projetos nessa área, um deles é o famoso Acolhendo e Restaurando Corações, né, que é com a doutora Josiane, né, da Segunda Vara, que a gente criou e por muitos anos, né,
desenvolveu esse projeto, mas tinha um outro projeto que era um acompanhamento das visitas, não no modelo da visita monitorada, tanto que a gente chamava de visita assistida, que era para mediar, né, esse encontro do genitor que estava afastado, né, com o filho, com a filha. E um dos casos que a gente acompanhou, há 15 anos, eles se encontravam com a mediação do judiciário. 15 anos. A filha já estava às vésperas de completar 18 anos e ela nunca tinha encontrado o pai fora do contexto judicializado. Quer dizer, tinha encontrado no seu primeiro, segundo, terceiro ano de vida, que ela não tinha uma memória, né? Ela tinha a memória que contavam para ela, né? Mas ela nunca, ela não tinha entre aspas, a própria referência de como era estar com o pai num shopping, na rua, numa viagem. Ela não, era só dentro de uma sala, né? Aquele encontro. Quer dizer, algo muito, muito complicado, né? Para essas relações. O nosso grupo, né? A gente chama de grupo de intervisão da associação, a gente escreveu ano passado um artigo na revista da Associação Brasileira de Terapia Familiar, onde a gente coloca, né, lança no título do artigo uma pergunta, né, sobre reedição do mito de Sísifo, né, os desafios da psicoterapia, né, justamente no contexto judicializado. E por que a gente usou, né, o mito de Sísifo? Porque muitas vezes, a gente tem a sensação de que a gente está fazendo esse movimento quando a pedra rola, né? E a gente acha que ela então chegou em algum lugar, o processo recomeça, né? Então é um empurrar a pedra lá para cima e ela rola abaixo e colocá-la lá em cima novamente e ela rola, né, morro abaixo, e a gente se vê muitas vezes nesse movimento que na visão sistêmica a gente chama de movimento recursivo, e eu acho que é muito interessante pensar nesse movimento, porque o Edgar Morin ele fala que a recursividade é um processo onde o produto é produtor daquilo que o produz. Ou seja, quando a gente pensa na judicialização das relações familiares, num sentido recursivo, isso é um pouco inquietante e até, eu diria, incômodo. Por quê? Porque se é um contexto complexo, é complicado também, mas complexo não é sinônimo de complicado, né? Uhum. Complexo é aquilo que é tecido junto. Ou seja, é a rede de relações de interdependência. Então, se nós todos, e eu imagino que aqui tenhamos, né, operadores do direito, tem o pessoal, né, da assistência social, da psicologia, de outras áreas, que atuam frente a esses contextos. Nós fazemos parte tanto da resolução, que é a nossa busca desses conflitos, mas também da manutenção desses conflitos. Ou seja, a gente precisa se perguntar como é que a gente faz a pedra rolar morro abaixo para poder empurrá-la morro acima. E é um movimento conectado com o outro. O quanto é incômodo pensar que o sistema judiciário, que todo o sistema de saúde, o sistema da assistência social que acompanha esses casos, alimenta o litígio muitas vezes, né? Os advogados muitas vezes alimentam esse litígio. Processos que não precisariam acontecer, muitas vezes acontecem. Porque a gente não pode esquecer que tem sim o divórcio
o divórcio formalizado, né, jurídico, Jurídico. mas nós temos o divórcio emocional, que é o que impede que Divórcio jurídico. divórcio jurídico aconteça e termine, vamos chamar assim, né? Muitas vezes, muito frequentemente, a forma como os casais se mantêm casados é pelo litígio. É o litígio que liga. Eu não me separo daquela pessoa porque eu quero uma retratação, porque eu quero, porque essa pessoa me deve, porque essa pessoa não me deu o que me prometeu, né? Porque eu não consigo enfrentar o fracasso dessa relação, porque eu não consigo encarar a separação como um fechamento de um ciclo que não precisa ser fracasso, né? Uma separação não precisa ser fracasso. Às vezes aquele momento de vida se encerrou, né? Aquele ciclo de estar juntos como um projeto de vida se encerrou. É um novo ciclo que vai começar, né? Mas muitas vezes os profissionais que estão atuando junto com esses casos colocam mais lenha na fogueira, né? De uma forma, uma vez você falou, né, do advogado incendiário. Isso, é o advogado gasolina. O advogado gasolina. Fica preso na dinâmica de provar sua verdade, né? Quando não existe uma verdade só. Claro, também vamos abrir um parênteses aqui. Sim, existem algumas verdades quando a gente pensa, por exemplo, nas situações de abusos, né? Mas eu estou falando aqui desse conflito, né? De parentalidade que aliás, eu diria que se tem algo que caracteriza esses casos todos, esse contexto, melhor dizendo, todo, são os paradoxos, né? Na tentativa de proteger, de fazer um processo de garantia de direitos do meu filho, da minha filha, criança, adolescente, eu, na verdade, violo direitos muitas vezes, Sim. né? A gente sabe essa história, que bom que vai ter uma mesa para falar da alienação parental, né? Eu tenho muitos questionamentos sobre o uso desse raciocínio da alienação parental. Muitas críticas a esse respeito, né? Porque a gente não pode simplesmente rotular, é uma alienação parental. Tem uma história antes, tem uma história depois, né? Durante e depois. Então, a alienação parental está falando de quê? Está falando de uma dinâmica emocional, relacional. Está falando de uma história, né? O litígio tem uma história de dor. O litígio sempre tem uma história de dor. Mesmo que ela esteja mascarada com o empoderamento de um ou do outro, né? Estou me posicionando, né? Estou buscando ter voz, mas tem dor. E muitas vezes buscar no judiciário um acalento para a sua dor é muitas vezes o contrário, é aumentar a dor, porque esse negócio vai tomando, pegar um processo, ler as coisas que estão lá, às vezes é um jogo entre as pessoas, às vezes é um jogo sujo, porque os outros, o ponto mais fraco do outro, aliás, né, isso é uma coisa interessante, porque num processo litigioso não aparece o lado bonito das pessoas, aparece o seu perfil, sabe aquele perfil, onde que eu vou tirar a foto, né? É aqui ou aqui, qual é o perfil? É um quadro. É uma pintura, né? E é uma pintura, porque é um jogo mesmo, né? Denise, você fala, é um jogo mesmo. A gente entra ali como autor e conta uma história. Eu preciso convencer o judiciário da minha história. Primeiro, né? Na verdade, eu conto minha história para o meu advogado, enfim, e ele já vai
traduzir aquilo da forma jurídica, já não é mais a minha história exatamente, né? É a voz dele, e assim precisa ser, não estou aqui criticando a minha profissão, mas estou dizendo que é assim que tem que ser, mas pode ser de uma forma respeitosa, né? Ontem, na live do professor Conrado, ele disse, olha, para um divórcio, vamos falar em termos de... O que interessa? Interessa você contar o regime de bens, né? Quando foi casado, o regime de bens, escreveu o patrimônio e pronto, né? Você não tem mais nada a dizer a não ser o regime de bens, o patrimônio, enfim, a questão lá do auxílio financeiro que precisa descrever. Então, não precisa contar mais nada, né? E o que ele faz, ele diz, na prática, quando eu recebo uma ação que traz um volume de informação sobre culpa, sobre traição, sobre conduta, enfim, história no casamento, eu faço uma preliminar para dizer essas questões são extrajurídicas e elas não deveriam ser tratadas aqui, por conta, assim, por um mínimo de cautela, porque nem precisaria, do ponto de vista da contestação, enfrentar questões que não fazem mais parte de um divórcio, né? Não faz parte do ponto de vista jurídico, né? Mas, no entanto, a gente, nossa classe, né, ainda é instigado, o cliente vem muito sombra para a gente, sabe? Do ponto de vista, queria te compartilhar isso e compartilhar com os nossos colegas. Os clientes chegam num momento sombra, num momento com muita dor, né? E se a gente não tem preparo, autoconhecimento, preparo emocional, não estuda, enfim, não está aqui, não participa desses movimentos para conhecer um pouco mais o ser humano que está ali, a gente tende a levar toda aquela sombra para o processo. Isso A gente, mesmo. a gente, na verdade, é forjado na universidade de iniciar a receber todo aquele problema do cliente e a encampar, né, aquela bandeira e ir para defendê-lo, para levar, porque a gente também tem muito medo, né? A gente quer protegê-lo. Eu coloco a gente, eu estou dizendo a gente, eu no passado, né? Eu já não sou mais assim, já sou um outro, já consegui subir um degrau aí do amadurecimento profissional que me permite entender e dar pausa, oferecer pausa para o cliente, né? Quando ele chega no momento de muita dor, oferecer um encaminhamento emocional, enfim, né? Eu não sou mais uma advogada do litígio, do contencioso, mas já fui do contencioso de família, já fui. E hoje eu olho para trás e penso que nos primeiros anos eu seria diferente se eu tivesse a formação e o autoconhecimento para entender o ser humano. Então, temos uma estrada. Eu queria entender de você se tem algo recorrente nos casos que você recebe, sabe? Mas antes dessa pergunta, eu queria te pontuar o seguinte. Quando você falou dessa moça que passou 15 anos encontrando o pai, 15? Foram 15 anos? 15 anos encontrando o pai somente pelo meio judiciário, né? No judiciário, você usou o termo visita, 15 anos nessa visitação, né? A gente, dentro do movimento Divórcio com Respeito, tem em campo a ideia de que as palavras têm muita força. Então, quando a gente fala em visitação, e é um termo jurídico e está na lei, Sim. né, a gente precisa tomar muito cuidado por quê? Porque a gente está instigando, a lei não está preocupada com isso, a gente está instigando esse entendimento. Que o pai vai passar 15 anos naquele momento visitando aquela filha, porque isso é ser visita. A gente está aqui para convocar a convivência, né? Ser pai e ser mãe, a conviver. Então, existe um movimento na OAB de São Paulo que chama Filho numa Visita. Com filho a gente convive. Visita, a gente passa 15 anos indo na sala do judiciário dar um oi, né? Enfim, também aqui não estou no contexto dessa família. Estou sendo leviana, né, de dizer isso é uma visitação, mas olhando de fora, eu tenho um exemplo de uma visitação. Isso sim é uma visitação. Não sei como é que você vê isso, porque também quando o cliente diz quando ele recebe uma notificação, uma citação, e ele se vê como réu, qualificado como réu, isso tem um poder, a palavra réu, que atinge a alma do sujeito ou da sujeita, né? Usando aqui brincando um pouco com as palavras, mas que é de uma ordem que ela é extrajurídica. Isso vai fazendo essa pedra que você disse do Sísifo para cima e para baixo, porque eu acho também que isso é um reflexo da montanha-russa das emoções dos clientes no divórcio.
pedra vai e volta porque ele está lá e o cliente e o advogado vê, nossa, ele está aqui, está tudo bem. Daqui a pouco ele está lá e o advogado vai para lá junto com ele também. E se coordena junto, entra nesse carrinho da montanha-russa das emoções, né? E faz com que vocês fiquem ali, os assistentes, os profissionais, tentando segurar essa pedra maldita, né? No fim, digo. Só para te pontuar sobre esse poder das palavras, não sei como é que você vê isso. Que bom que você salientou isso, Val, porque, assim, concordo plenamente, eu costumo dizer assim, né? Bom, se você, obviamente, se você é uma visita educada, né? Uma visita educada, chega na casa de alguém, quando é convidado a se sentar, se senta, né? Não vai levantar, mesmo que esteja com fome, não vai lá abrir a geladeira. Eu não sei para vocês, gente, eu sempre dou esse exemplo, porque para mim abrir a geladeira na casa de alguém é algo muito íntimo. Abrir a geladeira é muito íntimo, né? Uma visita educada não vai fazer isso. Né? Então, uma visita educada chega, senta, conversa, tem conversas agradáveis, de preferência não vai falar de política, principalmente em época de eleição. Bom, vai ter uma conversa agradável, vai se despedir, vai ter as promessas de um novo encontro e cada um segue sua vida, né? Isso é visita, né? Protocolar, né? Protocolar. Então, eu concordo com você, eu também tenho críticas a respeito, né, dessa nomenclatura toda, inclusive, eu acho que são termos que precisam sempre ser questionados, inclusive o termo convivência, né, o direito à convivência familiar, o que é a convivência? Não é o contato, ter contato uma vez por semana, 2, 3, é muito mais do que isso, né? É compartilhar uma história, fazer parte um da vida do outro, é ter uma relação de pertencimento, né? Aquela história e aquela relação, sem dúvida nenhuma, né? E as famílias ampliadas também, os recasamentos, quer dizer que entram os padrastos, as madrastas, os filhos dos padrastos e madrastas que se tornam, às vezes, meio-irmãos, quer dizer, tem toda uma rede de relações, né? Então não é uma mera visita. Eu me lembrei de uma outra, desse mesmo projeto, né? Que tinha esse objetivo, né? Porque ele tinha uma ligação com... Eram encaminhamentos específicos de casos específicos para esse projeto, para não ser dentro do contexto do fórum, né? Tinha um outro caso que foi muito legal. Vinha o pai, e o pai sempre trazia alguém da família. A avó, a tia, a filha dele do segundo casamento. E eles faziam um piquenique dentro da sala. Eles traziam uma toalha, faziam um lanche, riam, se divertiam, traziam um jogo, até bola, jogavam dentro da... Era assim, e eu sempre questionava, eu fazia, por que eles continuam nesse processo, né? Olhando, não estou falando da perspectiva jurídica, né? Porque, claro, não me compete, mas assim, olhando para aquele momento, eu pensava, né? Por quê? Ou mais, para que eles estão aqui? Eles podiam estar no parque jogando bola e fazendo piquenique. Não precisava dessa mediação, né? As estagiárias não faziam, na verdade, nada ali, elas só recebiam e se despediam, porque fluía de uma forma espetacular aquele momento. Então, são as questões, né? Qual é a função, então? Eu acho que é aqui que entra aquilo que eu falava antes, né? Qual é a nossa função? Nós, psicólogos, assistentes sociais e muitas vezes, né, outros profissionais da saúde que também acompanham, e os operadores, os advogados. Qual é a nossa função, né, nesses processos, né? Mas, assim, eu acho que você perguntou o que caracterizava, né?
Bom, Se tem um elemento recorrente, assim, do que vocês enxergam no processo, nesse processo que eu estou imaginando que já está, os processos que chegam a vocês são processos moedores de carne, assim, né? No sentido em que as pessoas estão destroçadas e o judiciário está pedindo, vamos dar uma ligada, vamos tentar colar um pouquinho essas pessoas destroçadas, quem sabe a Associação de Terapia Paranaense me ajude nisso, né? Vocês, profissionais, me ajudem. Se eu tem acho que já um elemento comum, ou é muito particular de cada não, família? tem coisas em comum, sim, na verdade várias, né? Um elemento que é muito frequente, eu nunca diria assim, em todos os casos acontece isso, mas vamos dizer, numa boa parte dos casos aparece, por exemplo, as triangulações negativas, tensas, onde fica esse filho, essa filha, não importa que idade tenha, mas fica triangulando com esse pai, com essa mãe, no sentido de ficar no meio, muitas vezes, infelizmente, quando o pai e a mãe não conseguem ser os adultos da relação, né? Parece que mais são os adolescentes da relação, às vezes é o filho e às vezes é uma criança que assume esse papel, né, de ser o adulto da relação, apontando coisas, né? Por outro lado, outras vezes, essas crianças e adolescentes ficam presos numa armadilha de lealdade, o que também é comum, né? Eu lembrei de um outro caso onde chegava uma criança para a visita e ela, sim, brava, muito brava, né? Batendo pé. É, entrava, quando fechava a porta, ela fazia assim pro pai. Sabe, beijava e conversava. Saía da sala assim. E a mãe via e a mãe dizia: por que eu tenho que trazer minha filha aqui? Veja, ela chega, ela faz mal para ela. Mal ela sabia o que acontecia dentro da sala. A relação de lealdade com essa mãe, que ela. É, e com esse pai também, porque era uma relação de lealdade com os dois de formas diferentes. Ela estava no meio, ela não podia expressar para essa mãe o quanto ela adorava estar com o pai, porque ia magoar a mãe, porque a fala, essa fala é muito recorrente. Por exemplo, o marido saiu de casa, traiu, casou com outra pessoa, ele nos abandonou. Coloca outra característica, né, que está presente aqui, a confusão, a sobreposição de ex-conjugalidade com parentalidade. São as mesmas pessoas, mas os papéis e as tarefas evolutivas são diferentes. Claro, todo mundo que trabalha nessa área vê isso com transparência, né? Não, certamente não é novidade para ninguém. Mas tem um movimento de uma projeção, né? Uma projeção da sua dor, uma projeção da sua frustração, uma projeção da sua insegurança, né? Porque o que uma separação, um divórcio mobiliza? Um luto. É uma perda. Ela propõe um processo de luto. E um processo de luto bem vivido, né, ele precisa de enfrentamento, ele precisa passar por uma etapa de aceitação, de vivência dessa dor, de aceitação dessa dor, mas também de um momento de desapego também, né, dentro desse processo, deixar aí, né? Desculpa, você tocou num ponto que eu não queria, desculpa aqui, mas eu não queria perder, porque eu estava pensando aqui, a gente está em 8h43, mas eu queria muito aproveitar isso que você falou de divórcio, ele está falando do luto, né? E das fases do luto e das fases ao imaginar do divórcio. Né? E eu fico imaginando que nós, advogados, se tivéssemos uma orientação, um entendimento melhor sobre em que fase esse cliente está, né? Em que fase ele está do divórcio dele emocional, talvez a gente pudesse
evitar isso que você experimenta no judiciário. Olha, essa ação não seria necessária, porque a gente acelerou o tempo do cliente, porque a gente não teve o preparo, vamos dizer assim, técnico, como vocês têm, né? Isso mostra o distanciamento do direito da psicologia, que não pode mais existir. A gente está nessa área, tem que estar próximo de vocês. A gente precisa entender, porque se eu recebo, por exemplo, o cliente num momento de muita dor, se ela, sabe, não sei se isso tecnicamente existem para vocês fases do luto, né? Se eu recebo num momento X, pode ser que eu acione um processo e prenda o cliente eternamente nessa fase, né? Quase como se eu fosse um mágico. Você chegou nessa fase, eu vou te deixar nessa fase, não sei se é possível, para sempre, né? Só para você entender como é que a gente... Porque o cliente nos busca. E eu não sei que fase ele está, né? Digo que eu faço um trabalho de um grupo, tenho um grupo de trabalho com uma colega, psicóloga, psicanalista que nos apoia como advogados, e um dia ela comentou, com isso a gente tem feito esse trabalho de entender, opa, quem é esse cliente que chega? Porque a depender, se eu não estiver atento a isso, eu não vou prestar um bom trabalho para ele. Vou prestar um desserviço para essa família. E para você compreender a nossa dificuldade, né? Não sei se eu te fiz perder o raciocínio, mas voltando na história do elemento comum, você diz o elemento comum, né? Para voltar, é um elemento comum de triangulação, um elemento comum de... É o meu processo, a minha história, a nossa história, né? No sentido de que filho aí é uma propriedade, quase que... Ou se mistura com a pessoa que está se divorciando, que está em dor, né? Nós estamos sofrendo isso, e nesse sentido a gente inviabiliza a criança, invisibiliza, né? O filho que está nessa história. Sem dúvida. As projeções, né, de um e do outro também. Agora, isso que você está falando, Val, é bem importante mesmo. O que eu percebo, sim, tem um ciclo, né? O luto tem um ciclo. Quem já viveu uma perda, né? Quem está aqui escutando, nos acompanhando, nós, né? Todos nós, certamente, em algum momento já tivemos alguma perda em alguma dimensão da vida, né? E se é uma perda significativa, sim, a gente precisa de um tempo para, vamos dizer, digerir essa perda e ressignificar aquele espaço da vida, né, que pode ser profissional, que pode ser amoroso, que pode ser familiar, né, pode ser em várias dimensões da vida. Eu preciso de um tempo para digerir, ressignificar aquele espaço, sem aquela pessoa, por exemplo, né, que fazia parte, né? Um dos símbolos, muitas vezes, da separação, e para quem fica na casa, né, quando abre o guarda-roupa e vê aquele guarda-roupa vazio, vê a estante de livros, né, a parte dos livros do outro que ocupava aquele espaço que está vazio, ver o espaço vazio é muito dolorido, né? E às vezes as pessoas lidam a seu modo, vamos dizer, com os seus próprios recursos, né? Tem pessoas que vão mergulhar na tristeza, vão vivenciar a tristeza, vão identificar o que está acontecendo, né, emocionalmente, e vai digerindo e vai, pouco a pouco, aceitando, pouco a pouco se olhando de uma outra forma, acionando seus recursos internos, e vai se fortalecendo a partir da crise que viveu, né? Isso é resiliência, né? É se fortalecer a partir da crise, não é passar, né? Passei pela crise, então eu sou resiliente. Não, é aprender, é digerir. Mas tem outras pessoas, e isso eu vejo muito frequentemente também, um congelamento naquele momento. Já fazem 10 anos que separou. Já fazem 30 anos que separou. E está congelado como se tivesse acontecido ontem. Está vivendo a raiva com a mesma intensidade que viveu no momento em que
a separação, a descoberta da traição, por exemplo, aconteceu. Fica num congelamento que não está fazendo processo de luto. Então, é o looping temporal, né? Que a gente diz, todo dia eu acordo, o dia da marmota, né? Todo dia eu acordo no mesmo dia. Exatamente, no mesmo ponto. Então, essa pessoa, ela pode chegar no primeiro dia após, né, essa separação, no 10º, 5 anos depois, 10 ou 20 anos depois, e ela vai estar igual, né? Porque ela congelou, ela não fez o processo. E isso acho que é uma coisa importante da gente pensar. Casar é um processo. Casar, quando eu falo, não estou falando casamento na igreja, né, o Grinaldo, eu estou falando dessa relação, né, desse compromisso, de uma vida em conjunto, de um projeto conjunto. Esse casar é um processo, separar é um processo, e ressignificar essa separação também é um processo, né? O divórcio não é um evento, é um processo. Se eu olho as situações dentro do litígio, né, eu olho como eventos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela foi lá, ele veio aqui, ela disse isso, mas isso tudo está separado, está fragmentado. Se é complexo, tudo isso está ligado, é uma rede, é um processo que está acontecendo ali. Quando a gente fala em contexto significa você olhar aquele fenômeno, aquela situação, existindo dentro da sua rede de relações. Isso que é contextualizar. Contextualizar não é colocar esse evento separado de todo o restante que tá ali e que causa um mal-entendido. Tem situações que a gente vê acontecendo, que uma fala tirada do contexto vira. E quando você põe no contexto, não tem nada a ver com aquilo, né? Janice, teve uma pessoa que comentou aqui uma coisa muito interessante, a Ana Luísa, ela fala, eu acredito que o processo de divórcio faz com que o indivíduo sofra esse congelamento. E eu queria pegar esse gancho da fala dela, muito bem pontuada, que é o que a gente está falando, que é assim, o processo, ele congela mesmo, porque ele é um retrato de um momento, ele conta a história do passado, ele é um retrato do momento, né? O processo ele começa com uma petição inicial contando uma história de um retrato do momento. Ele não é dinâmico. A gente não está falando para frente, não é prospectivo. Ele é de para trás mesmo. E ele congela uma história, uma família, enfim, toda, né? E se chegou para a gente no momento X do luto ali, vai congelar isso aí, né? Então, e às vezes de tal forma que 3, 4, 5 anos depois a pessoa não sabe mais por que ela entrou com a ação. Por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Porque, claro, a vida seguiu, está namorando com essa outra pessoa, e esse processo está ali, uma bola que ela está arrastando com uma história como se alguém estivesse dirigindo, olhando para o retrovisor o tempo todo, né? O tempo todo. Só aquela história para trás. E o processo, e eu acho que daí eu vejo a sua dificuldade, as dificuldades mesmo da fala isolada, das peças, porque é isso mesmo que é seu propósito horroroso, né, do processo, que é levar e recortar aquilo que eu quero pôr luz para que eu possa ter um sucesso, uma sentença precedente. Não vou pôr luz no todo, não me interessa o todo, interessa só aquilo que vai contribuir para a minha tese. Né? É triste de falar isso, mas é uma... E veja, nisso que você está falando, Val, tem uma coisa que também é outro paradoxo, outra situação interessante da gente pensar. Quando a gente tira do contexto a história daquelas pessoas, às vezes um processo jurídico se quer que magicamente aquele pai e aquela mãe que não tinham um pacto de parentalidade, mesmo quando estavam juntos, e que se espera que eles agora tenham um pacto de parentalidade super saudável e super legal. A comunicação deles era um caos quando eles estavam juntos. Era uma
comunicação mediada pela agressividade, pela violência, e agora eu estou esperando, e eles mesmos esperam que quando eles entram, né, quando eles judicializam, né, toda aquela relação, que magicamente com a determinação judicial tudo vai entrar nos lugares. Cada um vai fazer o seu papel de uma forma perfeita e tem a expectativa de que é assim que deveria ser. Mas isso não vai acontecer, pelo menos não magicamente, né? Se espera que aconteça. Às vezes uma crise mobiliza aprendizagens, é nisso que a gente acredita. Mas não tem mágica, né? Eu diria assim, e daí até para poder, né? Eu sei que estamos acabando aqui o nosso tempo, mas eu não queria deixar de mencionar uma questão da assistência técnica, até, porque é um outro... Esse é um ponto muito importante. A gente foi indo e acabou que não falamos. Então, por exemplo, favor. A gente pode passar uns 5 minutinhos aqui, eu acho, né? Se você tiver tempo. Vamos tentar. Tenho tempo. Assistência técnica. Então, porque como você disse no começo, eu acabo ocupando vários lugares, né? Eu ocupo muitas vezes o lugar de supervisora, né? Onde eu supervisiono um caso, eu ocupo um lugar de intervisora, onde, na verdade, é uma troca, é uma construção conjunta. Eu ocupo o lugar de psicoterapeuta de famílias, casais, ex-casais, né? E ocupo o lugar também de assistência técnica nesses casos, né? De direito de família, principalmente. E aí eu vejo e falo isso, gente, com tristeza. Lógico que a minha assistência técnica é voltada, por exemplo, a perícias psicológicas, né? Dentro da minha área. E o que eu vejo é que muitas vezes as perícias, os profissionais, peritos, peritas, acabam comprando como se eles fossem assistentes de defesa de uma das partes, né? Nem o assistente técnico, nem o perito é assistente de defesa de nenhuma das partes. A gente nunca vai poder ser neutro, eu não acredito em neutralidade, a neutralidade não existe. Quando eu olho de um ângulo, isso já não é neutro. Quando eu tenho uma abordagem, como o meu arcabouço teórico para o entendimento daquela realidade, isso já não é neutro. Mas eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que poder ter um olhar que olha por todos os ângulos daquele contexto, que busca contextualizar, que busca enxergar complexidade, né? Complexidade como aquilo que está tecido junto, né? Tá conectado. E o perito, muitas vezes, eu tenho visto, infelizmente, muito isso, ele busca confirmar essas verdades. Mas que verdades que você vai buscar? Né? Confirmar, né? Ele daí sai do seu papel, muitas vezes, né? O papel do perito é dar subsídios de entendimento daquela dinâmica relacional, pelos ângulos possíveis de serem vistos naquele momento, né? E ele pode colaborar muitíssimo na resolução desse conflito, não apenas no sentido da decisão judicial, subsidiando o entendimento do juiz, da juíza, mas também no momento que aquelas pessoas estão ali, que ele está fazendo a entrevista, que ele está se utilizando de algum tipo de instrumento avaliativo, né, que é o objetivo ali, ele também coloca aquelas pessoas para pensar sobre si. Porque mesmo que não seja o seu objetivo, porque o objetivo é avaliativo, mas no momento em que ele faz esse trabalho bem feito, ele também está trazendo elementos para essas pessoas se perceberem. E eu diria que se tem algo que pode realmente fazer diferença nesse processo de judicialização e na resolução dos conflitos, as pessoas envolvidas, os adultos envolvidos em especial, crianças e adolescentes também, mas principalmente aqui os adultos,
se olharem. Uhum. Né? Olhar para o seu... Dá medo, às vezes, de olhar para um lugar mais escuro que está aqui dentro, né? Todo mundo tem medo. Não vem me dizer que não, para mim é tranquilo, não. Tem ladinhos que é tranquilo, mas tem outros lados que é muito difícil olhar para o que dói mais, para o que é mais escuro, né? Porque eu me sinto impotente. Mas é esse processo que é necessário para que você se corresponsabilize por aquele processo interminável de conflito, né? Para poder enxergar o que você está buscando nesse conflito, que resposta que você está buscando lá, como é que você está colocando os teus filhos no meio, como é que essas crianças estão reagindo e muitas vezes gerando sintomas graves, depressões, ideação suicida, explícito ou não, como as automutilações, doenças, né? O adoecimento mesmo, a agressividade nas relações. Nossa, a gente tem inúmeras possibilidades aqui, né? O quanto que está massacrando, dilacerando teu filho e as possibilidades de uma relação mais saudável. E eu vejo que as perícias, as psicoterapias, as mediações, tudo isso tem esse potencial de ajudar as pessoas a fazer o processo do luto, quando é necessário, olhar para si, reconhecer qual é a sua dinâmica que está presente naquele litígio e começar a reconhecer também seus recursos internos para poder seguir. E para poder exercer uma coparentalidade verdadeira, respeitosa, que valida a parentalidade do outro, né? E que ajuda esses filhos também a lidarem com essa situação, né? Perfeito. Eu fiquei aqui impressionada com o link que você faz nesse final dessa nossa live aqui, com o que você falou em algum momento sobre todo mundo faz parte de um sistema ali, né? O judiciário, o juiz, o advogado, vocês. E agora, quando você coloca o perito e o assistente técnico, Janice, que tem, especialmente o perito, que pode convocar e ajudar as pessoas também a pensarem, né? Eu nunca tinha olhado para esse viés, né? Porque a gente sempre enxerga a perícia como uma prova ali, né? Uma prova não, um levantamento, vamos dizer assim, não estou usando o termo técnico para quem está me ouvindo, mas a serviço do juiz para ajudá-lo naquilo que ele não tem competência técnica, expertise, ajudá-lo na decisão que ele vai tomar, né? Mas a importância do perito pensar que ele também pode contribuir para o desenlace respeitoso, né? Claro. Desenlace respeitoso, que é pensar que está lidando com seres humanos ali, não estou dizendo para entrar para ser parcial, né? Mas, enfim, e daí a importância de um trabalho prévio também do perito, né? Que a gente sempre diz aí, eu venho da filosofia, né? Tem um filósofo que diz que toda interpretação, ela é toda compreensão é prescindida de uma interpretação de mundo prévio, né? Você nunca vai compreender algo isoladamente porque você tem uma camada anterior que é como você vê o mundo, né? E acho que é disso que a gente fala quando diz não existe nada neutro, porque você fala de algum lugar, né? Você vem de algum lugar, de onde você fala, e você vai acentuar isso no teu trabalho, isso vai aparecer no teu trabalho como perito. Então, é muito bacana essa conversa. Nossa, a gente passou um pouquinho do horário aqui, nem todo o nosso roteiro a gente esgotou. Podemos repetir essa live em algum momento. Muito, muito rica mesmo. Quero te agradecer e te dizer que é por aí, né, o caminho. A nossa conversa aqui, esse movimento, ele não é um movimento focado na advocacia colaborativa, ele, na verdade, é um movimento que está dizendo, olha, a gente precisa pensar o divórcio com respeito, mesmo no judiciário. Mesmo no judiciário. Porque há pessoas, famílias que não conseguem efetivamente sentar para uma negociação, para uma mediação. Não conseguem, não têm condições, uma negociação, ainda que qualificada. Infelizmente, elas procuram o judiciário. Mas mesmo lá, nós todos que estamos envolvidos com isso, advogados, juízes, assistentes técnicos, peritos, precisamos entender que o nosso papel é um papel que precisa ser conduzido com
com respeito, né? Precisa estar com o respeito, assim, pensando na origem da palavra, que é um olhar de novo, né? Respeito tem isso, tem que ver com olhar de novo para isso para esse conflito, e está sempre se convocando a olhar de novo, né? Então, muitas pessoas pontuaram, fizeram algumas perguntas aqui. Pessoal, eu queria agradecer e dizer a vocês que, por conta do tempo da live, eu não vou fazer aqui as perguntas, direcionar para a Janice, ou enfim, explorar aqui, mas a gente vai tomar nota, a gente vai rever essa live, tomar nota e, de repente, criar lives paralelas ou mandar no inbox uma resposta para vocês com as perguntas, endereçar para a Janice, enfim, a gente vai, de alguma maneira, a gente vai conduzir essa pergunta, porque foram várias, assim, achei muito bacana aqui, vários pontos importantes. E se houver espaço, né, e possibilidade de articular aí algo e tempo, né, que é para a gente articular, podemos dar uma continuidade para responder essas perguntas, assim, com esse objetivo, né, focalizado, me disponho, né. Ai, que bom, que bom. Já estamos marcando um novo encontro. Daqui a pouco a gente vai abrir a geladeira na casa de cada uma, Janice. E vamos deixar de ser visita. Então, gente, muitíssimo obrigada por essa live. Para quem está nos vendo, hoje é 11 da manhã, tem uma live sobre perspectivas de gênero nos acordos financeiros, o divórcio. Então, um tema muito importante. Assistam, 11 horas. Depois, o Caco está aqui, né? É o Caco Santos que vai ser um dos entrevistados, um dos falantes ali. Obrigada aí, pessoal. Obrigada ao pessoal do Divórcio Sem Trauma, que está sempre nos seguindo. E é isso, vou me despedir de vocês. Janice, muito obrigada. Uma boa quinta para vocês. Ensolarada agora. Pois é, que bom. Um bom dia para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu queria, antes de terminar, último minutinho, eu queria te fazer a pergunta final, que é: qual a dica que você daria hoje para quem está se divorciando? Uma dica do coração, uma palavra, o que te ocorre? Não precisa ser técnica, algo assim que ajude e que, de repente, possa fazer diferença aí na vida de alguém. Uma dica. Dica sempre difícil, né? Uma palavra, talvez. Assim, não é nem sei se eu diria dica, nem com muito menos conselho, mas eu diria assim, para quem está se separando, ou para quem está vivendo qualquer crise na sua vida, porque quanto mais a gente aprende a lidar com as crises, né? Quando vem crises maiores, a gente já está pelo menos um pouco mais desenvolvido para poder lidar, né? Então eu diria assim, olhe para si e olhe para o outro. Não olhe só para si, né? Porque senão você esquece que você está numa relação, né? Mas é preciso olhar para si para reconhecer o que está acontecendo aqui e minimizar esse movimento projetivo, né? De que é o outro que está me fazendo fazer, né? Para minimizar o movimento reativo, né? E se apropriar mais e se responsabilizar mais pelas suas posições, escolhas, mas olhar para o outro, porque o outro está ali, né? Você não pode invisibilizar a dor do outro também. Olhe para a tua dor, mas olhe para a dor do outro e para não perder de vista também que tem uma história que trouxe vocês dois até ali. Não caiu do céu, né? Tem uma história e poder se reconhecer dentro dessa história. Se reconhecer como parte dessa história, se reconhecer como protagonista dessa história, mesmo que pareça que você não foi protagonista. Você foi, de alguma forma, protagonista dessa história, pode te ajudar a lidar com essa outra história que está vindo aí, né? Você. Obrigada, Janice. Perfeito. Olhe para si e olhe para o outro. Certo? Olhe para si, olhe. Dica de vida, né? Si, isso é respeito. Isso é respeito, como diz a Rose aqui. Isso é respeito. Muitíssimo obrigada. Uma boa quinta para você e voltamos a conversar. Em algum momento, vamos prolongar essa live aqui. Um abraço. Bom dia, pessoal. Tchau, Bom tchau. dia, pessoal.